gente vai liberar as crianças e os adolescentes que vão seguir o Rafa. Rafa já subiu? Os adolescentes? Cadê o Rafa? Rafa tá ali. Vai subir não? Ah, tá. Pensei que ia subir. E quantas mães nós temos aqui hoje? Vocês podem ficar de pé? Porque nós vamos entregar agora uma lembrancinha para vocês. Todas as mães. Todas as mães. As mães espirituais também, né? Porque mãe espiritual também gera, né? Mãe espiritual, os pães, né? Que a gente tem pães também, né? E nós vamos estar entregando. Ajuda aí, cadê? Tá com Iris? Iris está pegando? As lembrancinhas? Isso. Me ajuda aí. Enquanto nisso, você vai abrir comigo? Jennifer vai preparando aí, por favor. Gênesis capítulo 18, dos versículos 9 aos versículos 15. Gênesis capítulo 18, dos versículos 9 aos versículos 15. Hoje é aniversário de Wellington, tio Wellington em Lucas, no frente, para cantar parabéns para tu, tá? Tu não vai escapar, não. A gente cantou ontem, né? Mas vamos cantar hoje de novo também. Entregou? Amém? Falta Ju. Eu quero a minha também. Daí pro Dan. Isso, que aí o Dan recebe a minha. Amém, queridos. Deixa eu fazer uma oração por você, que é mãe. Senhor, nós queremos agradecer por essas mulheres indesistíveis, essas mulheres que têm cumprido a missão, conforme foi falado hoje, a missão da maternidade, a missão da sabedoria. Muitas delas, Senhor, muitas vezes lidam com pesos sozinhas, não têm um companheiro, um parceiro para as ajudar. E elas têm, Senhor, desempenhado esse papel, Pai, de levar os seus filhos, de levar a sua família até a tua presença. Meu Deus, eu te peço que tu fortaleça nessa noite cada mãe, que tu honre cada mãe, que tu libere sobre elas renovo, alegria e uma porção nova, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 18, dos versículos 9 aos versículos 15. Você pode abrir aí comigo. O tema dessa noite é caçadores de alegria. Caçadores de alegria. Diz assim: e disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele lhe disse: Eila, ela está ali na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por esse tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade darei eu luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Vira para o seu irmão do lado e diz assim: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Ju, haveria coisa difícil para o Senhor? Não. Não. Ao tempo determinado, olha isso, ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não diga isso, porque você riu. Ou seja, ela ainda tentou mentir e justificar porque que ela tinha rido, por causa da incredulidade dela. E aí ele falou assim: olha só, para de dar desculpa e fala a verdade. Você riu não foi porque você temeu, você riu foi porque você não acreditou na palavra que eu liberei, que ao tempo determinado essa situação vai mudar. E aí, queridos, hoje, por que eu trouxe Sara para nós falarmos sobre alegria? Porque hoje a gente separa o segundo domingo do mês de maio
para falar sobre mães, para falar sobre a alegria de ter uma mãe, mesmo aqueles que já perderam a sua, mesmo às vezes aqueles que não têm aquela figura de mãe, como uma mulher que acompanhou, como uma mulher que esteve presente, como uma mulher que aconselhou. Porque muitas vezes a gente fala, mas existem pessoas que passaram por essa dificuldade de saber o que é ter uma mãe assim. Eu, graças a Deus, tive, tenho ainda até hoje. Mas eu sei que muitos, quando a gente fala disso, fecham o coração, porque não sabem o que é ter isso. E eu sei que quando a gente tem essa falta, ou a falta da mãe, ou a falta do pai, eu quero te dizer uma coisa: Deus coloca mães espirituais na nossa vida, mães do coração, para que você saiba que você não está sozinho, para que você possa ter alguém com quem contar, porque Deus é nosso pai e a nossa mãe. Então não deixe você se entristecer por causa disso não. Muitos nesse dia, ao invés de estarem felizes, estão em casa tristes, chorando, porque olham para esse dia. Eu recebi várias mensagens de amigas minhas hoje falando assim: hoje eu estou tão triste, hoje eu estou tão triste, hoje é um dia que me gera tristeza. E muitas vezes o diabo, ele acaba usando as nossas perdas, o nosso luto, essa tristeza, para entrar dentro do nosso coração, entrar dentro da nossa alma e tirar uma alegria que vem do céu, que mesmo que eu sinta saudade, que mesmo que eu não tinha tido aquilo, eu entendo que o meu Deus é o Deus que me suprirá. É aquele que vai trazer sobre mim tudo aquilo que eu preciso. E aí a gente olha para a vida de Sara, antes de ser aquela matriarca, antes de ser aquela mulher que tinha a promessa de ser mãe de nações. E a gente começa muitas vezes a perguntar como uma pessoa pode ser alegre passando problema, como uma pessoa pode conseguir estar bem, como uma pessoa consegue estar na presença de Deus, consegue ser santo, consegue ser separado. E não existe, queridos, contradição entre alegria e santidade. Por mais estranho que pareça, mas como que um santo pode ser triste? Eu sei, eu não estou falando de uma tristeza gerada muitas vezes por uma depressão, gerada por um problema de dificuldade, porque a gente sabe o que é isso. A gente sabe que muitas pessoas passam por essa opressão. Não, eu estou falando de uma alegria espiritual, de saber que por mais problemas que nós estejamos passando, por mais às vezes que a depressão bate a porta, que a opressão bate a porta, que a tristeza bate a porta, nós temos um Deus, nós temos a salvação, e nós sabemos que nós podemos lutar e buscar ajuda espiritual, buscar ajuda médica, mas o que a gente não pode fazer é ficar sem fazer nada. Quando a gente olha para a vida de Jesus, sabendo todas as coisas que ele passou, porque Jesus foi em vários lugares onde ele era rejeitado, vocês lembram disso? Jesus pisava em lugares que ele tinha que sair, corrido, porque as pessoas queriam pegar ele. Eu me lembro de uma cena no Novo Testamento, e eu tive lá esse lugar em Israel, naquele monte do precipício, onde as pessoas queriam empurrar Jesus dali. Mas mesmo em todas as dificuldades que Jesus passou, até no momento da cruz, eu não consigo imaginar um Jesus com o rosto sério, com o rosto emburrado, com jeito de poucos amigos, porque se teve uma coisa que Jesus nos ensinou, foi que o relacionamento nos cura. O relacionamento nos cura, a comunhão nos cura, e por isso que a gente incentiva tanto as pessoas estarem aqui, a não deixar de estar aqui, a não deixar de se envolver, a não deixar de ter comunhão, a não deixar que as situações e os embaraços dessa vida nos impeçam de receber essa alegria. Olha só que coisa interessante. Eu peguei aqui dados científicos sobre a importância do sorriso. Olha só, isso aqui não sou eu, é o médico falando. Explica-se que o bom humor estimula a produção de endorfina, né, Fernando? Um analgésico natural e fortalece a imunidade. Olha isso.
Uma pessoa alegre tem a sua imunidade fortalecida. Ao contrário, que uma pessoa que se deixa abater, que se deixa entristecer, que deixa a tristeza entrar no coração, o que acontece com ela? A imunidade dela baixa e ela fica suscetível a doenças. Tem mais. O nome dele é professor Leberk, da Escola de Medicina da Universidade da Califórnia dos Estados Unidos. Por quê? Porque as risadas, elas aumentam o nível e a atividade das células NK. O que é isso? Um tipo de linfócito capaz de destruir e identificar vírus e até tumores. Olha que coisa séria. Eu estou falando de algo científico. Eu não estou falando de um dado espiritual. Eu não estou falando da palavra. Eu estou falando de um estudo científico que identificou o que a alegria faz na nossa vida. E aí ainda colocam assim: basta assistir a 30 minutos de um vídeo divertido para aumentar os níveis de imunoglobina A. E o que é isso? Um tipo de anticorpo presente na saliva, com o poder de afastar resfriados e gripe. Você sabia disso? Uau, Sérgio! Não vamos tomar mais azitromicina, vamos rir que a saliva vai produzir e a gente vai afastar resfriado e gripe. Isso não é muito interessante? Gente, eu fiquei impactada quando eu li isso. E aí diz assim, fortalece a humanidade e diz assim, até o coração sai ganhando. Gente bem-humorada produz mais serotonina, que é um neurotransmissor que dificulta a aderência de plaquetas capazes de formar coágulos, que é um perigo para as artérias. Ou seja, até o seu coração sai ganhando quando você está feliz. Você começa a ser livre de ter aqueles infartos, de ter aquelas coisas. Por quê? Porque o seu coração é levado para ele essas plaquetas que vão colocar nas suas artérias. Gente, como que o nosso Deus é perfeito, né? Quando eu abri o culto e eu falei que só no Novo Testamento a gente tem 59 versículos que falam sobre alegria. Folha o velho que eu não peguei para falar. A gente começa a ver que o nosso Deus, quando Ele cria a gente, muitas vezes a gente não sabe que internamente Ele nos deu, Ele nos proporcionou, e a alegria é um dos gomos do fruto do Espírito que faz bem para a nossa saúde. Já está comprovado que gente assim produz menos cortisol e adrenalina. Os hormônios de estresse são verdadeiros venenos a longo prazo, porque elevam a pressão arterial. Ou seja, se você está estressado, se você anda sobrecarregado, se tudo tem gerado em você, o que vai acontecer com essa saúde? Vai lá embaixo. Os efeitos no corpo são imediatos. Com o riso, a pressão sanguínea se normaliza e a tensão muscular e a dor diminuem. Gente, olha que coisa interessante. Existem vários grupos no mundo, que eles fazem o que a gente chama de terapia do riso. Já ouviu falar em terapia do riso? Eles fazem terapia do riso. E eles fazem isso nos hospitais. Eu tenho uma prima que agora ela entrou para um grupo que são várias igrejas. Eles têm se vestido de palhaços, eles têm se vestido e eles vão para hospitais para visitar crianças. Porque esse grupo aqui, que faz no mundo a terapia do riso, auxiliam crianças no tratamento de câncer. Por quê? Produzindo alegrias nelas, os efeitos do remédio começam a gerar nelas saúde. Eles são chamados doutores da alegria. Doutores da alegria. Será que a gente pode olhar para a gente hoje como caçadores de alegria? Por que eu botei essa mensagem hoje, esse título hoje, Caçadores de Alegria? Porque eu entendo que a alegria é algo que a gente precisa buscar todos os dias. Todos os dias nós passamos um conflito para deixar que as tristezas, as palavras, as dificuldades venham sobre a nossa vida.
E aqui o Senhor está nos chamando a virarmos doutores de alegria. E nós vamos fazer uma coisa aqui agora. Vocês já estão rindo comigo, né? Você, hoje, vai dar um sorriso aí pro seu irmão. Dá um sorriso pro seu irmão. Dá um sorriso. Ju tá sozinha ali, tô dando um sorriso pra Ju. Tem alguém sozinho aí? Rafa tá sozinho. Quem tá sozinho aí? Dá um sorriso pra Samuel aí. Aí na mídia, dá um sorriso. Começa a dar um sorriso. Tem alguém que quando você... Marcão, ri pra mim, Marcão. Abre essa boca, Marcão. Tem alguém que quando te dá um sorriso, você vai receber uma cara feia do lado? Às vezes eu passo... Gente, eu sou meio maluca. Às vezes eu passo pelos outros que eu não conheço. A pessoa olha pra mim e já faz assim. Aí a pessoa já ri pra mim de volta. Agora só, esse sorriso está muito murcho de vocês. Vocês vão dar uma gargalhada agora. Vocês sabem dar gargalhada? Tem gente que não dá gargalhada há muito tempo. Meu filho, quando ri, às vezes ele bota uns vídeos lá de anime, que eu começo a rir sozinho dele em casa. Você já viu ele rindo, Marcão? Marcão já está rindo de lembrar da risada do Dan. Porque quando o Dan começa a rir todo mundo junto. Agora você vai contar até 3. Você pode não estar com vontade, mas esse riso hoje, vou te falar, é uma libertação que Deus está trazendo sobre a sua vida. Amém? Quando eu contar até 3, você vai começar forçado. Então a gente fala assim, pastora, mas eu não sei sorrir. Tu vai aprender hoje, irmão. Tu veio aqui para esse culto para sorrir. Às vezes a gente olha a pessoa assim, tímida, fechada, tal, diferente de mim, porque eu respirei e já tô rindo, né, assim? Mas tu vai liberar hoje, como é que é, né, Fernando? Vai liberar todos os cortisol, todas as serotonina, todas as hemoglobina, vai sair resfriado, vai sair tristeza, vai sair depressão, vai sair tudo. Quando eu contar até 3, hein? E se você não der uma gargalhada, eu vou botar o microfone aí onde você tá. Eu vou descer do altar e vou botar aí para você rir, vou rir junto contigo, hein? A Jaqueline já tá rindo. Olha o que eu faço, vocês me conhecem, hein? Vou contar até 3. 1, 2, 3. Olha pro teu irmão do lado. Vê se ele tá rindo. Marca muito forçado, pode rir de novo. Marcos e Iris, não tô vendo vocês rindo. Eu vou aí, hein? Eu vou aí, hein? Olha que eu vou, hein? Cassiano, deixa eu ver se tá rindo. Haroldo, tá rindo, Haroldo? Deixa eu ver. Vocês estão rindo de mim, né? Que pastora maluca, eu vou pro culto para rir. Deus quer te ensinar a se alegrar, querido. Amém? Deus quer te ensinar a se alegrar. Deus quer te ensinar a dar mais gargalhada, a produzir mais alegria. Eu sei que muitas vezes a vida chega pra gente com tanta dificuldade, com tantas situações que rouba da gente o nosso sorriso, que rouba da gente a nossa... Rafa, eu não vi tu rindo. Ri aí, Rafa, que eu quero ver. Olha, todo mundo... Gente, é bom demais. A palavra de Deus diz que o coração alegra, formoseia o rosto, mas a gente muitas vezes precisa começar a dar ordem para o nosso coração e dizer assim, tristeza vai embora, tristeza eu não te aceito, eu não aceito que a minha alma se abata, eu não aceito que essa situação que eu estou passando roube de mim a alegria da salvação. Irmão, vamos rir mais, vamos rir mais. Ria dos problemas, ria das situações. Esses dias eu recebi uma mensagem muito pesada. Muito pesada. E aí eu olhei para aquela mensagem assim, eu comecei a rir. Eu falei, Jesus, toma conta, olha o que é isso. Sabe aquelas mensagens que você recebe para acabar com você, aquela voz de penina? Que a pastora Mônica pregou aqui no sábado.
E eu falei assim, gente, Penina, eu falei assim, em vez de chorar, eu vou começar a rir, eu vou começar a dar gargalhada, porque o intuito de Satanás era lançar essa semente, essa palavra para me entristecer, mas eu não aceito isso, porque a alegria do Senhor está sobre a minha vida. Amém? Está sobre a sua vida também. E aí, queridos, por que hoje nós vemos tantas pessoas tristes, depressivas, preocupadas? Porque nós precisamos aprender a ir nas fontes certas e buscar ajuda quando precisamos, sim. A nos apropriar e tomar posse das promessas de Deus. Quando eu abri o culto dizendo que o choro pode durar uma noite, Ele está dizendo que você vai ter momento de decepção, de dor, de tristeza, de mágoa, de sofrimento, de perda, de luto. Mas o principal aqui é que a gente precisa chamar à existência a unção que foi derramada sobre a nossa vida, para que a alegria seja maior do que a tristeza. Para que a alegria seja maior do que a tristeza. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem palavra de tristeza que supere a palavra da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é maior do que qualquer tristeza que possa estar tentando te abater. E num tempo de tanta perda, tanta inquietação, num tempo de tanta ansiedade, a gente vê pessoas se descobrindo com síndromes de pânico, com síndrome de ansiedade, com a depressão, com o burnout e com tantas outras doenças que surgiram ao longo desse tempo da pandemia e que as pessoas ainda estão descobrindo, meu Deus, por que eu acordei assim? Por que eu acordei com essa vontade de estar longe de todo mundo? Por que eu estou com pânico? Por que eu não quero estar perto das pessoas? Né? Por que isso está acontecendo? E muitas vezes a gente entende que essas doenças, elas têm vindo, elas atingem quem é cristão, sim. Às vezes as pessoas espiritualizam as coisas e olham alguém que está passando com depressão, com ansiedade, passando por aí e fala assim, não, é tudo o diabo, é tudo capeta, é tudo não sei o quê. Você tem que melhorar, você tem que melhorar. Irmãos, eu entendo que com certeza existe uma influência maligna que entra sim. Mas essas doenças são geradas aonde? Em gatilhos da alma, em traumas que você passou, em perdas que você passou, em lutos que você passou, em situações que te constrangeram, que te trouxeram culpa, que te trouxeram dor e que não foram resolvidas aqui dentro. E aí o que acontece? O teu corpo vai falar, o teu corpo vai gritar. Como a gente resolve isso? Na presença de Deus e buscando a ajuda necessária. E aí nós precisamos entender quais são as raízes e os roubadores dessa alegria. Quais são as raízes e os roubadores dessa alegria? Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está limitado à nossa realidade, nem ao teu cenário. Eu não sei qual é o teu cenário. Muitos aqui eu não conheço a tua história de vida. Eu não sei as tuas dores, as tuas perdas. Eu não sei aqui, você que está do nosso lado, lá em casa. Eu não sei o teu cenário, a tua realidade, mas eu quero te dizer que Deus não está limitado a isso, porque o poder dele é ilimitado. O poder dele é ilimitado. E aí a gente vê o exemplo de Sara. Não vai dar tempo de eu falar tudo hoje. A gente vê o exemplo de Sara. E a gente vai poder falar um pouquinho, vou terminar isso na semana que vem, porque eu quero que a gente tenha um tempo. A gente vê Sara com tantas dificuldades, com tantas situações, que era uma mulher tão frustrada. E existem muitos roubadores da alegria. E eu quero falar só sobre um roubador da alegria. Hoje, estou passando aqui porque eu vou entrar nesse roubador de alegria para a semana que vem a gente continuar. Eu tenho visto nesse tempo que um roubador da alegria, muito forte, que tem tirado a nossa alegria, se chamam palavras.
Sara recebeu, ela mesma tinha recebido palavras, talvez de médicos da época, talvez de pessoas da época, de que ela seria uma mulher estéril, de que ela não iria gerar. E queridos, a esterilidade gera tristeza. E eu quero te dizer, a esterilidade em todos os sentidos, no caso de Sara, era uma esterilidade física. Mas existem pessoas aqui que acabaram se tornando estéreis espiritualmente, estéreis nos sonhos, estéreis nas situações, estéreis na vida financeira, e isso rouba a alegria e gera tristeza. E nós precisamos hoje repreender isso. Palavras muitas vezes que vêm sendo jogadas para tirar a alegria. Palavras muitas vezes que são declaradas em momentos onde a tua alma começa a absorver essa voz, e essa voz é maior do que a voz do Espírito Santo que tem te convidado a experimentar uma alegria interior. Palavras que o diabo sussurra para roubar a tua alegria de servir ao reino de Deus, para roubar a tua alegria de ser servo. E muitas vezes o que a gente faz, a gente começa a declarar e a colocar sobre o outro e a depositar sobre o outro, em cima de outras pessoas, o motivo da nossa tristeza, quando Deus já liberou para a gente fonte de cura. Quando a gente conversa com pessoas que se decepcionaram, que se entristeceram, que passaram por frustrações, muitas delas não experimentam a cura, sabe por quê? Porque ela está sempre focada no que o outro fez. Focada no que o outro deixou de fazer. Focada na traição, na decepção, na palavra, não sei o quê. E aí sabe o que acontece? A gente não consegue desfrutar dessa alegria de fonte de cura. Deixa eu te dizer uma coisa. Para de deixar que os sugadores emocionais, que liberam palavras sobre você, imputem em você um fardo e um peso e uma culpa da tristeza deles. Existem pessoas que começam a conviver ao nosso lado, e a gente está tentando sair muitas vezes do poço, sair do fundo, sair das acusações. E as pessoas, elas vêm como sugadores emocionais, só liberando palavra. Porque você não muda, porque você não isso, porque você não aquilo, porque você nunca vai mudar, porque você fez isso, porque você fez aquilo. E começam a sempre lançar essas palavras de acusação. E isso são verdadeiros sugadores emocionais que imputem um fardo sobre a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, cada um vai dar conta da sua vida e das consequências. Muitas vezes nós podemos errar sim, porque a gente erra. Eu já errei tanto, com tantas pessoas. Mas se nós nos arrependemos, eu quero te dizer nessa noite, assuma o perdão que Deus já te deu. Assuma o perdão de Deus para a sua vida e dê um basta nisso. Assuma o perdão, por mais difícil que tenha sido aquilo que você fez, aquilo que você acha que você errou. Assuma esse perdão, porque Ele liberou para você, porque a voz de Penina vai sempre tentar te derrubar. Sabe? Muitas vezes a gente começa a questionar a Deus, porque Ele nos coloca em certas situações, em certas provações, em relacionamentos, porque hoje a área mais difícil para nós é relacionamento, não é? Se relacionar é muito difícil, uma das áreas mais difíceis da nossa vida. E muitas vezes essas dificuldades que a gente tem entre nós, em relacionamentos na família, em relacionamentos conjugais, de amizade, como corpo, como igreja, vem para roubar a nossa alegria. Expectativas que a gente coloca nas pessoas, as pessoas não cumprem, e isso nos deixa tristes, nos deixa chateados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, olha só. Hoje eu trouxe essa palavra sobre alegria, e eu me preparei, e eu não sei o quê. E eu vou te falar sobre alegria. Quando eu chego aqui, muitas vezes, e eu vejo as cadeiras vazias, das pessoas que não vieram, por maior motivos que seja, porque decidiram ficar em casa porque estão cansados,
porque deixaram a alma falar mais alto, ou porque tiveram... O meu coração se entristece. Sabe por quê? Não é porque eu quero ver a igreja cheia para contar número, não. O meu coração se entristece porque eu falo assim, poxa, podia estar aqui recebendo essa palavra, sendo livre e liberto. E isso é algo que me entristece muito. Porque eu vejo às vezes que a gente poderia se esforçar aqui para receber. E a gente coloca tantos argumentos, tantas desculpas. E perde a oportunidade de receber uma palavra de renovo, de alegria. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês que escolheu estar aqui, desfrutando dessa alegria hoje comigo. E eu me alegro com a vida de vocês, amém? Vamos dar um aplauso pela vida de vocês aqui? Glória a Deus! Quando nós experimentamos essas dificuldades de relacionamento, na casa, na igreja, na família, no trabalho, sabe o que isso faz com a gente? Além de gerar tristeza, o próximo caminho de gerar, depois da tristeza, é nos levar a querer desistir. A gente quer desistir, a gente não quer acreditar, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se sente cansado, a gente se sente culpado, a gente se sente ferido. E sabe qual é a escapatória que parece ser mais fácil? Largar tudo e se isolar novamente. Mas olha, Deus me falou algo que eu anotei aqui porque eu não estava na mensagem. Não terceirize o teu chamado. Não terceirize o teu chamado. Não coloque sobre outros um chamado que Deus tem dado para você. Não deixe que a dificuldade e a deficiência do outro, a infidelidade do outro, venha roubar de você a alegria do chamado que Deus te deu. Porque às vezes a gente olha assim, e é algo que a gente precisa, eu vou encerrar com isso. Nós precisamos ter cuidado com as comparações, porque as comparações são roubadores de alegria. Lá no capítulo de Gênesis 16, nos versículos de 1 a 5, que nós lemos os primeiros versículos, Sara começa a dizer, olha, como eu não tinha filho, o que eu vou fazer? Eu tenho uma serva aqui que o nome dela é Agar. E aí ela fala assim, olha, como o Senhor não me deu filho, toma aí, Abraão, toma Agar. E você vai ter um filho aí com ela, já que eu não posso te dar. E aí, o que acontece? Ela tem um filho, se chama Ismael, ela concebe. E aí o problema todo começa, porque ela começa a irritar Sara, ela começa a se comparar, ela começa a brigar, e daí a gente conhece a história. Duas nações são divididas e até hoje existe essa briga entre os árabes e os judeus, por causa exatamente desses dois irmãos que foram gerados de forma errada. Veja que a atitude de Sara, para compensar a alegria, ela acabou tentando dar um jeitinho e arrumou um problema. Porque ela se comparava com aquilo que ela não tinha. E muitas vezes, quando nossos planos iniciais não dão certos, nós tentamos solucionar eles com H na nossa vida. A gente tenta compensar a alegria de outro jeito. Como eu falei aqui no início, com uma alegria superficial, com uma alegria terrena. A gente compensa isso, esquecendo de consultar o Senhor e confiando no nosso instinto. As comparações, elas roubam a nossa alegria em duas balanças. Tanto para as coisas que a gente não conseguiu, como para as coisas que às vezes a gente faz mais que os outros. Por quê? Porque às vezes a gente olha para a vida das pessoas que estão comprando algo, que estão conquistando algo, que estão fazendo algo que a gente gostaria, que pode comprar, que tem o filho, a esposa, o marido, a filha, o pai, que a gente gostaria. E a verdade é que dentro do nosso coração, a gente não fala para ninguém, mas dentro do nosso coração a gente acaba fazendo comparação.
e nos sentindo inferiores, porque a gente não tem isso que a pessoa tem. Mas você precisa tirar o foco do que o outro tem e começar a pensar no que Deus tem para você. Muitas vezes não são as pessoas que nos excluem, nós mesmos nos excluímos porque achamos que não estamos no nível, ou que não podemos ser felizes se a gente não tiver, e a gente começa a se isolar. Você é você. Amém? Você é único, você é você. Aprenda a ser feliz, de ter o maior bem e o maior tesouro que pode te dar todas as outras coisas, que se chama Jesus. O outro nível de comparação que muitas vezes acontece, que eu falei de duas balanças, quando a gente compara com o que o outro tem e a gente não tem, ou quando a gente compara com o que a gente faz e que o outro não faz. Por exemplo, quando a gente acha que está trabalhando mais que os outros. Já viu trabalho secular? Que às vezes você fala assim, gente, estou fazendo mais que o meu irmão aqui, não é nem irmão, o colega de trabalho, faço mais que ele, me esforço mais, e ele está lá. E ele está lá. E eu estou fazendo mais que ele, eu trabalho mais. Às vezes aqui na igreja, eu estava conversando isso, né? Às vezes a gente fala assim, gente, mas tudo eu, né, que eu digo assim, a gente tem pouca gente aqui, às vezes, olha, a gente chama as pessoas às vezes não têm compromisso, não têm responsabilidade, joga para cima dos outros. Quantas vezes Jaque e Alessandra tiveram que fazer as coisas sozinhas porque não tinha equipe, não é assim? E Deus foi mandando, só que muitas vezes, e Deus vai mandar mais, né? Mas muitas vezes a gente começa a murmurar e a reclamar porque a gente está fazendo mais no reino que o outro. Ao invés da gente olhar do que Deus tem dado para a gente começa a olhar porque o outro não faz. O outro não chega no horário, o outro não faz, o outro é irresponsável, o outro isso, o outro aquilo. Querido, se Deus tem colocado mais na tua mão, se Ele tem te pedido mais, e a gente estava até falando isso, existe um perigo que as pessoas hoje têm usado um argumento de falar assim, eu não quero o ativismo. Eu não quero o ativismo. Se eu fizer muito, eu vou entrar e vou parar de buscar a Deus. Isso é um argumento do diabo. O Senhor nos chamou para servirmos no reino e para entrarmos de cabeça naquilo que Ele tem para a gente. Então deixa eu te falar, se Deus tem te dado mais, se Ele tem colocado mais trabalho na tua mão, se Ele tem exigido mais de você, te dado mais talento, não reclame, agradeça, porque Ele tem olhado em você e Ele tem achado em você uma pessoa que pode ir para outro nível. Ele tem te tirado daqui e te subido para que você possa estar numa posição de governo. E muitas vezes isso rouba a nossa alegria, porque a gente começa a fazer comparações. A gente começa a fazer comparações, a gente começa a se entristecer com outro que não é responsável, com outro que não faz, com outro que não comparece, e o diabo acha essa brecha dentro do nosso coração. Coloca aí para mim, Stephanie, João capítulo 21, dos versículos 19 a 22. Olha o que Jesus fala para uma pergunta que um discípulo fez para ele. Nosso famoso Pedro, que tinha acabado de perguntar, Jesus tinha acabado de falar para ele com que morte que ele havia de morrer. E aí, olha só, e disse isso significando com que morte ele havia de glorificar a Deus, e dito isso, disse, segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Você sabe quem é aquele discípulo a quem Jesus amava? João, aquele que na ceia recostara também a cabeça sobre o peito e dissera, Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a esse, disse Senhor, e desse que te dará? O Senhor já falou para mim que eu vou morrer, falou como eu vou morrer, que eu me cingia, que eu isso, que eu aquilo. Mas olha só, Pedro aí que está botando a cabeça no teu ombro, que deitou na ceia, na cabeça, que anda aí colado contigo, que trabalha pra caramba, que faz, que não sei o quê. O que vai acontecer com ele? Me conta aí, Jesus.
Qual foi a resposta de Jesus para ele? Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Quanto a você, siga-me. Jesus era bom em dar essa resposta, né? Para de olhar para o teu irmão do lado, porque ele faz ou o que ele não faz. Deus vai tratar com ele. Deus está falando assim: que te importa? Eu estou preocupado com você. Quanto a você, segue-me. Faz o que eu te pedi para fazer. Faça o que eu te pedi para fazer. Para de olhar para o lado. Para de olhar para quem não tem. Para de olhar para quem tem. Quanto a ti, o que eu te peço, para. Que te importa? Meu querido, celebre as responsabilidades que Deus está colocando para você fazer. Se ofereça. Eu quero fazer, pastora. Eu quero me envolver. Deus, eu sei que Deus me deu esse talento. Eu quero. Às vezes eu acho que eu ainda não estou pronto, querido. Eu também não estou pronta. Deixa eu falar para você. Você acha que eu estou pronta? Eu não estou pronta, não. Deixa eu te contar. Eu tenho tanta coisa para Deus trabalhar na minha vida. Pergunta aí para minha casa, para minha família. Pergunta para eles. Essa semana a gente riu muito, né, Ju? A gente teve junto aqui um tempo junto de comunhão, eu, Ju, Robson e Henrique. Eles riram da gente, porque a gente começou a abrir nossa vida para eles e contar como casal das nossas dificuldades. E eles, vocês falam, é assim mesmo, gente. Tô pronta, não. Mas eu não quero olhar para o lado, para o outro, para aquele que ainda não tem, para aquilo que eu quero celebrar, aquilo que Deus tem me dado, sabe por quê? Porque se você deixar essas comparações tomarem conta do teu coração, isso vira um fardo ao invés de alegria. Mas Deus escolheu você, joga esse fardo embora. Para de se comparar com os outros, porque isso vai roubar a tua alegria. Você é único. Você é você. Só existe um Marcão. Só existe um Fernando. Só existe uma Juliana. Só existe um Marcos. Só existe um Rafael. Só existe um. E se eu pudesse falar o nome de todos aqui, só existe um de você no mundo. Você é você. E eu vou te contar algo para a gente terminar aqui. Eu ouvi essa semana de Deus. Eu recebi uma palavra da pastora Mônica que esteve aqui. E nós fomos levar ela no aeroporto no domingo de manhã. E ela escreveu uma dedicatória no livro dela para mim, falando algumas coisas para mim. E eu olhei para aquela mulher. E depois ela me mandou uma mensagem falando assim: Gabi, eu vim no carro conversando com meu marido Danilo Figueiro, falando de você para ele, falando da igreja, falando como eu fiquei impactada com a sua vida, que mulher que você é e tal, que igreja amorosa. Fiquei olhando para você e na hora eu falei assim: essa mulher, gente, vocês não sabem, essa mulher viaja nações. A igreja dela tem mais de 5.000 pessoas. Ela é convidada para ir para tudo quanto é canto. Na mesma hora, minha alma falou assim para mim: eu, hein? Quem sou eu para essa mulher falar isso de mim? Uma mulher que viaja, que conhece ministrante, que conhece pastora, que conhece gente que prega, que é referência. E essa mulher me passa uma mensagem: quem sou eu? Por segundos eu deixei minha alma falar isso para mim. E aí, eu fui compartilhar isso com meu irmão. Minha irmã virou para mim e falou assim: cala a voz da tua alma. Sabe por quê? Porque você é uma grande mulher, sim. Você pode não se enxergar desse jeito, mas se essa mulher
conseguiu ver isso em você, para de se comparar com os outros, com quem é maior com você. Se compara no nível que Deus te chamou para ser. E se isso acontece comigo, querido, se o diabo faz isso comigo, eu tenho certeza que faz isso com você também. E por isso eu estou compartilhando e estou abrindo meu coração com o que eu passei essa semana. Porque eu quero dizer para você que eu sou tão humana quanto você. E eu passo por essas crises também, eu passo por essas coisas também. E muitas vezes isso vem roubar a nossa alegria. Mas hoje eu quero orar com você. Nós vamos orar juntos. Sabe por quê? Porque nós vamos declarar que esses tópicos que eu falei, semana que vem a gente continua, porque tem muito mais nessa palavra, ela é muito rica. Eu nem entrei na vida de Sara, mas o Senhor me levou lá para o final, porque eu sei que Deus liberou muitas promessas para a nossa vida aqui nessa igreja. E o diabo tem tentado mostrar para a gente através das comparações, muitas vezes colocando fardo naqueles que têm colocado a mão no arado, para a gente se comparar, ou entrar aqui e olhar para a vida de quem já tem, ou quem parece que tem algo que a gente não tem. Muitas vezes nos sentimos inferiores, e Deus quer tirar isso e nos nivelar hoje. O amor que Deus tem pela minha vida é o mesmo que tem pela sua vida. Amém? O que Deus tem para mim, as promessas que Deus tem para mim, Ele também tem para você. Ele também tem para você. Não importa se você sabe pegar no microfone e falar aqui na frente e pregar, ou se você sabe limpar um banheiro ali, ou se você sabe ficar na mídia, ou se você sabe fazer um teatro, ou se você sabe... Não importa. Ou se você acha que você não sabe fazer nada, ninguém nasce sem talento e sem propósito. Ou se você acha como eu que você não está pronto, Deus quer te usar. E os ladrões da alegria vêm tentando tirar isso de você, para que você não se sinta capaz e queira desistir e largar tudo. E hoje Deus manda te dizer, você não vai largar, porque é Ele que tem te dado. E muitas vezes Ele tem colocado você em posição de governo. A palavra de Deus diz que Ele te chamou para ser cabeça e não cauda. Cabeça é aquele que está na frente, cabeça é aquele que olha para frente, cabeça é aquele que abre a visão e não se contenta e não olha o cenário atual, mas olha para aquilo que Deus vai fazer. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé e deixa eu te falar uma coisa. Acho que hoje a gente não tem visitante aqui não. Tem visitante aqui hoje? Que eu nem perguntei. Amém. Sejam bem-vindos. Às vezes a gente faz alguns apelos aqui no altar. Eu não digo apelo porque a gente não está apelando, deixa eu corrigir essa palavra. A gente convida os irmãos debaixo de uma oração a se exporem aqui no altar, por exemplo, como uma palavra, como aqueles que sentem que têm sido atacados com roubadores de alegria. Nós precisamos, pedir ao Senhor que derrame essa unção para que essas flechas não entrem no nosso coração. E a gente pensa assim, gente, todo domingo eu vou lá na frente receber uma oração. O que vão pensar de mim? Gente, não, eu não preciso não. Daqui de trás eu oro mesmo. Não preciso me expor não, porque... Deus sabe, conhece meu coração. E às vezes a gente fica assim, o que vão pensar de mim? Olha a comparação. O que vão pensar de mim se eu for lá na frente de novo orar? Vão achar que eu estou muito mal, que eu estou com muito pecado, que eu estou muito encapetado, que eu estou muito... E o diabo nessa hora começa a travar uma batalha no nosso coração, sabe? O que adianta ir ali na frente? Não é nada não. É sim, é um sinal, é um ato que você faz no mundo espiritual. Para se colocar e falar assim, Senhor, eu quero essa alegria. Eu não quero permitir mais que as comparações roubem o peso do meu chamado. Eu não quero permitir mais que as palavras que eu recebi, que a vida que eu tive aqui hoje defina o meu cenário, porque quem define a minha atitude é o Senhor. E nós vamos orar. E talvez você aqui nessa noite, assim como eu, precise receber uma recarga, um recharge dessa alegria que vem do céu. E enquanto o ministério de louvor vai estar cantando essa canção, eu quero te dar a oportunidade de reconhecer, não diante de mim, mas de Deus, que você precisa disso.
que você precisa deixar os fardos, as comparações, as palavras muitas vezes que você falou essa semana e que ecoaram no mundo espiritual, para roubar o teu chamado, a tua alegria, para roubar aquilo que Deus tem para você, para roubar as promessas, para tirar de você, porque Deus quer te tornar um caçador da alegria. Enquanto o ministério de louvor vai começar a tocar, eu quero te convidar junto comigo, sabe por quê? Eu também preciso dessa oração hoje. Eu, como você, muitas vezes me entristeço com tantas coisas e eu entendi que tudo está no controle de Deus e o importante é eu fazer a minha parte. E Deus vai fazer a dele. Querido, você precisa fazer a sua parte. A sua parte. E deixa Deus fazer a dele. Mas não aceite mais que Satanás, que a tua alma, que as pessoas venham roubar de você a alegria de estar no reino e na casa de Deus. Se você entende que você precisa disso, assim como eu, vem aqui na frente e nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Que me dizem que eu não sou capaz, contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Comece a lutar agora e colocar diante do Senhor que você precisa receber essa alegria nessa noite. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou. São tantas situações que tentam roubar a nossa alegria, Senhor. São tantas ciladas, tantas armadilhas, tantos problemas, tantas preocupações, tantas palavras. Muitas vezes a nossa alma está tão abatida, depressiva, sofrendo os ataques na mente, das raízes do abandono, da decepção, da culpa, da acusação, da inquietação, da ansiedade, do medo da manhã.
meu Deus, tantas vezes, mesmo dentro do corpo de Cristo, as comparações vêm tirar a nossa alegria de servir a tua casa. Oh, Espírito Santo de Deus, nessa noite, não queremos mais assumir essa identidade de olhar para o lado, olhar para os outros. Nós queremos olhar para o alvo, e o alvo é o Senhor. O Senhor nos disse que te importa o que o outro faz ou não faz. O meu problema é contigo. Quanto a ti, eu te chamo. Vem e segue-me, e eu te darei uma alegria nova, e eu te darei um caminho novo, e eu te darei águas novas, águas novas, águas novas. A minha palavra te basta nessa noite. Caçadores de alegria, oh, toda tristeza, todo peso, você que se entrou aqui sentindo, carregando um fardo tão pesado, tão pesado, tão pesado, em nome de Jesus, seja livre hoje desse fardo, desse medo. Você que chegou aqui entristecido, porque muitas vezes se sente injustiçado, não se sente reconhecido. Eu repreendo toda a tristeza, todo espírito de desistência. Você que já tentou fazer tantas coisas e muitas vezes desiste no meio do caminho e se sente triste por não conseguir. Ele te entende, Ele te entende. Você está no processo. Você está no processo. Deus não tem limite para você hoje. Não há limites para o que Deus vai fazer. Não há limites para o milagre de Deus. Não há limites para o agir do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Cancela toda palavra que você falou essa semana contrária às promessas. É o teu chamado agora. Começa a cancelar, começa a cancelar, começa a cancelar toda murmuração, toda palavra de desistência, toda palavra de preocupação. Começa a dizer: eu não aceito isso na minha vida. Eu não aceito deixar que a tristeza entre. Eu não aceito deixar desistir da posição que o Senhor me deu, porque foi o Senhor que me colocou. A recompensa para o teu trabalho, a recompensa para a obra das tuas mãos, diz o Senhor. Repreende a tua voz de choro, repreende as tuas lágrimas, repreende a voz do diabo, repreende a voz da tua alma, porque a recompensa, você é amado de Deus. Querido, você não está entendendo o que Deus está fazendo aqui nessa noite, mas eu posso ver quilos e quilos de fardo sendo tirados. Quilos e quilos de fardos sendo retirados. Você está cansado. Você está cansado da obra. Você está cansado de muitas vezes olhar para o lado e se sentir sozinho para fazer. Deus te chamou e Ele vai te fortalecer. Ser forte e corajoso, porque eu te chamei para conduzir um povo. Você está cansado pelo peso de orar e não ver. Você está cansado porque você tem olhado para o natural. Você tem olhado só para as circunstâncias naturais. E Deus está chamando você para olhar para Ele. Você
Você está tendo uma visão só daqui, só daqui, só daqui, só daqui, só daqui, só daqui. E Deus está falando para você: sai desse nível humano. Sai desse nível humano. Porque o recurso que eu vou mandar, o recurso que eu vou mandar, ele está no céu. Ele está no céu. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Você que se sente envergonhado, Deus retira a tua vergonha hoje e diz: sou eu que vou te honrar. Aqueles que te dizem que você não vai chegar a lugar nenhum, sou eu que determino o que eu tenho na tua vida. Nome de Jesus, nome de Jesus. Você que já está desacreditado de ver a mudança que você precisa no teu lar, na situação da tua casa, nas tuas finanças, na tua vida emocional. Você que já perdeu as esperanças, o Senhor diz: eu restituo a tua esperança hoje. Eu restituo a tua esperança hoje. Deus está te chamando de volta, de volta, de volta, de volta, de volta, de volta. Você começou a sair do caminho. Você começou a perder o foco, porque está olhando para o lado, porque está olhando para o lado, porque está olhando para a dificuldade, porque está olhando para o outro. E o Senhor te coloca no foco hoje de novo. Ele te leva para o foco hoje. Ele te coloca no caminho de novo e te diz: é por aqui, filho. É por aqui, filha. Sou eu que estou te treinando. Sou eu que estou te treinando. Sou eu que estou deixando você passar de novo, de novo, de novo por essa prova. Porque eu quero que você seja aprovado. Você não passou no teste ainda, é por isso que você está passando de novo por isso. Por isso olha para mim, eu vou te ajudar a passar nessa prova. Eu vou te ajudar a passar nessa prova. Se passares pelo fogo, eles não te queimarão. Se passares pelas águas, você não será afogado. Porque Ele é o Deus que te livra nessa noite. E eu removo todo espírito de luto. Todo espírito de luto. E declaro sobre a sua vida óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria, óleo de alegria. Eu vejo muitos cântaros, muitos cântaros, muitos cântaros derramados com óleo de alegria, sendo liberados aqui nessa noite, sendo liberados aqui nessa noite, sendo liberados aqui nessa noite. Receba a alegria que vem do céu, 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 receba a alegria que vem do céu. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando apareça em mim. E que segura estou, se faz eu me sentir. E que não és eu só. Declare isso, eu creio. Eu creio sim. Eu creio sim no que diz sobre mim.
uma vez, eu creio.